Pessoal, boa noite. Aqui é Marcelo Tanuri, professor do ponto dos concursos em Direito Tributário e Legislação Tributária Estadual e Municipal. Estou aqui para conversar com vocês sobre uma polêmica que está surgindo sobre a questão da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Bom, primeiramente quero dizer para vocês que os professores estão todos dizendo a mesma coisa. Tem gente dizendo que que cada professor fala uma coisa. Não é verdade. É que cada professor está falando dentro de um contexto. Inclusive, na sua prova, se isso tiver que ser pedido, vai ser pedido dentro de um contexto. Aliás, seria muito interessante, se eu fosse o examinador, eu criaria eu faria uma prova dissertativa e pediria: disserte sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Seria muito interessante. Já viu minha cara de sádico, né? Enfim, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Se alguma coisa desse tipo for pedido, vai ser dentro de um contexto muito definido, tá? Bom, a origem disso é o convênio ICMS de 66. Número 66 de 88, que estabelece o quê? Que o fato gerador ocorre na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. O que o STJ fez? Fez bobagem. O STJ editou uma súmula, número 166, dizendo que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Ora, a súmula anda bem, ou relativamente bem, quando você pensa em estabelecimentos do mesmo titular dentro do mesmo estado. Por quê? Porque o contribuinte transfere a mercadoria entre os seus estabelecimentos, de um estabelecimento para outro, mas ele vai ter uma operação subsequente para pagar o imposto. Tá certo? Então o Estado ainda garante que vai recolher o imposto, mesmo que seja numa operação posterior. Tá bem? Agora, entre estados diferentes, STJ me explique como é que pode o estado de Santa Catarina permitir que um contribuinte seu que tenha também estabelecimento no estado do Rio Grande do Sul que transfira mercadoria sem pagar imposto. Quando é que o estado de Santa Catarina, nessa hipótese, vai ver a cor do dinheiro? Nunca. Nunca. Imagina a guerra fiscal que dá para fazer com isso. Se algum estado quiser fazer uma guerra fiscal e não souber como, me chama, eu ajudo. É brincadeira, claro, mas isso é uma grande fonte de guerra fiscal, se isso for levado a sério, nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos situados em estados diferentes. Tá bom? O que é mercadoria? Mercadoria é aquele bem móvel destinado ao comércio. Exemplo típico para definir, para diferenciar mercadoria de bem. Bom, o meu carro é um bem, ainda que móvel é um bem, ele não é uma mercadoria. Por quê? Porque eu não pretendo vendê-lo. Quando eu comprei para usar. Agora, por um lojista de carro, para o dono da concessionária, o carro novo que está lá, ou o carro usado, que seja, são mercadorias. São bens móveis destinados ao comércio, à compra e à venda. Tá? A gente não se refere à industrialização para falar de mercadoria, para definir mercadoria. Por quê? Porque, meu caro, a fábrica de biscoito que compra farinha para fazer o seu biscoito, ele comprou a farinha que é uma mercadoria e que vai ser transformada em outra mercadoria que é o biscoito. O biscoito é um bem móvel destinado ao comércio. Então ambos são mercadorias. Tá bem? Acho que mercadoria ficou bem claro. Vamos lá. O que a Lei Candir faz? Ela garante ao Estado o direito do quê? De instituir o tributo na saída da mercadoria, ainda que para estabelecimento do mesmo titular. Isso vale perante a súmula do STJ? Meu amigo, ninguém sabe, tá bom? Eu entendo que vale. Eu entendo que vale até por quê? Porque isso é impossível de ser aplicado quando os estabelecimentos estiverem em estados diferentes. A súmula é impossível de ser aplicada quando os estabelecimentos estiverem em estados diferentes.
tá bem? Que o ICMS, o regulamento do ICMS de São Paulo fez? A mesma coisa, copiou o dispositivo da Lei Candir, tá bem? Então ela estabeleceu como fato gerador a saída da mercadoria a qualquer título de estabelecimento do contribuinte para outro estabelecimento, ainda que do mesmo contribuinte, tá bem? Pergunta: pode o Estado estabelecer que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é isento, ou que seja uma causa de não incidência, uma situação de não incidência? Pode sim. Só que algumas coisas vão ter que ser corrigidas se for feito. Algumas questões vão ter que ser arrumadas que nós vamos entender daqui a pouquinho, tá bom? Qual a origem do problema? A origem do problema da pergunta que eu acabei de fazer: se os estados podem estabelecer que entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados no mesmo estado que não incida o imposto. O problema é que cada estabelecimento é autônomo. Embora eles sejam solidários, que é o que fala o inciso 4º, os estabelecimentos são autônomos entre si. O que isso significa ainda? Isso significa que cada um deles tem a sua escrituração, cada um calcula seus débitos e créditos do ICMS de forma completamente autônoma, tá bom? A Constituição ela estabelece o seguinte: que qualquer situação de não incidência ou de isenção não implica crédito para compensação na operação seguinte. Então, quer dizer, imagina que o estabelecimento quadrado, o estabelecimento cúbico de um contribuinte. Ele comprou a mercadoria por 100 com destaque de ICMS na nota fiscal de R$180. Se ele transferir essa mercadoria para o estabelecimento hexagonal, ainda que o estabelecimento hexagonal seja do mesmo contribuinte, sem a incidência do imposto, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse crédito não vai ser transferido. E pior, olha aqui que fala o item B. Esse crédito aqui vai ser anulado, certo? E aí o estabelecimento hexagonal vai receber a mercadoria e vai vendê-la na frente, sei lá, por R$2.000, vai ter um débito de R$360 e não vai ter o crédito de R$180 para compensar com parte do crédito de 360. Quer dizer, não é útil para o contribuinte que não haja incidência aqui nessa operação entre os contribuintes. Tá certo? É lógico que tudo isso daqui, olha, salvo determinação em contrário. Dá para estabelecer a regra muito bem. A Constituição abre a possibilidade de você estabelecer a não incidência nessa operação sem implicar a perda do crédito tributário. Tá bem? Vamos em frente. O artigo 39 fala da transferência entre mercadorias entre estabelecimentos em estados diferentes. E o artigo 38, no parágrafo 3º, fala da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, desde que esses estabelecimentos estejam dentro do Estado. Vamos só ver o que ele fala e aí vamos entender em seguida. Na saída para estabelecimento situado nesse Estado pertencente ao mesmo titular, em substituição ao preço final da mercadoria, tá? O estabelecimento pode atribuir à operação outro valor, desde que não inferior ao custo da mercadoria. Olha só. Vamos imaginar que esses dois estabelecimentos aqui sejam do mesmo contribuinte. Vamos imaginar que eu seja o contador dessa empresa aqui. Eu vou falar, olha, estabelecimento cúbico comprou a mercadoria por 1.000, então o custo dela é 1.000, ela se creditou de R$180. Ela vai vender essa mercadoria para o estabelecimento, ela vai transferir essa mercadoria para o estabelecimento hexagonal.
A qual preço eu vou fazer a transferência dessa mercadoria? Horas. Eu vou fazer a transferência dessa mercadoria por 1.000, pelo custo da mercadoria. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu fizer por menos do que 1.000, eu vou perder uma parte aqui do crédito tributário. E se eu fizer essa transferência por mais do que 1.000, eu não vou conseguir compensar o imposto da venda com o crédito de R$180. Então, na medida em que a mercadoria entra no estabelecimento cúbico por 1.000 e sai do estabelecimento cúbico por 1.000, o estabelecimento cúbico se acredita de R$180 e se debita de R$180. Então, nessa transferência aqui, olha, não existe pagamento. Existe o quê? Uma compensação de débito com crédito. Por quê? Porque o estabelecimento cúbico é autônomo. A mercadoria vai chegar no estabelecimento hexagonal com quanto de crédito? Com 180. O 180 chegou aqui. E aí, o estabelecimento hexagonal vendeu a mercadoria para um terceiro qualquer. Por quanto? Por 2.000. Qual é o débito de ICMS? O débito é 360. E o crédito de ICMS? O crédito do ICMS é 180. Tá certo? Gente, só uma coisa, débito e crédito aqui a gente fala em relação ao fisco, viu? Não em relação ao contribuinte. Esse débito, esse crédito aqui não tem nada a ver com o débito e crédito da contabilidade. Ou então, você pode olhar como receita e como despesa, tá? Não como ativo e passivo, por favor. Tá? Senão vocês vão achar que débito é crédito e crédito é débito. O artigo 39, ele complica um pouco a situação. Por quê? Bom, já vimos rapidamente, né, que ele fala da transferência da mercadoria em estabelecimento, entre estabelecimentos do mesmo titular, mas situados em estados diferentes. Eu desenhei aqui uma divisa do estado. Olha que bonita essa divisa do estado. Como é que vai funcionar? Bom, na saída do estabelecimento, qual a base de cálculo? A base de cálculo é o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Certo? Tudo bem, é o que nós já vimos agora há pouco. Tá? Em relação às mercadorias industrializadas, é o custo da mercadoria produzida. Falar nisso, se você ainda não estudou contabilidade de custos, que é a disciplina da contabilidade que vai te ensinar a calcular o custo da mercadoria vendida, o custo da mercadoria produzida, estude, porque isso cai e cai muito, tá bom? E se tratando daquelas mercadorias que não são industrializadas, que são plantadas, por exemplo, do produtor rural, o preço de transferência, qual é? É o preço no mercado atacadista, quer dizer, aquele preço que ele poderia vender para o atacado no lugar do remetente. Certo? Quer dizer, então, que se eu plantei alface em Ourinhos e vou vender para uma cidade do Paraná, eu vou vender pelo preço que eu venderia para o atacadista de Ourinhos, certo? No estabelecimento remetente, tá bem? Então, gente, olha, só para compreender, o imposto incide na transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte? Vou dizer novamente, depende. De acordo com o STF, não incide. De acordo com o regulamento do ICMS, de acordo com a Lei Candir, sim, incide. Existe pagamento? O pagamento é que, via de regra, não existe. Por quê? Porque o pagamento ele se compensa com o crédito anterior. Tá certo? E isso é muito importante vocês entenderem. O custo da mercadoria produzida, ele é composto por valores que geraram crédito de ICMS, certo? A única situação aqui em que nós podemos imaginar realmente um pagamento, um dispêndio de dinheiro nessa transferência, sem a possibilidade de compensação, quer dizer, até pode ser que tenha possibilidade de compensação, dependendo do estado e dependendo da situação, mas muito provavelmente não a compensação total.
é aqui, essa situação da mercadoria não industrializada. Por quê? Porque você não tem como criar uma estrutura de custos de tal forma que você se compense completamente da entrada da mercadoria. Aí você me diz assim, ah não, professor, mas existem aí alguns insumos da mercadoria produzida que não são tributados. Bom, tudo bem, eles não são tributados. Pode até ser que haja aí algum dispêndio real. Só que você tem que lembrar o seguinte, além de tudo, numa transferência interestadual, aqui você tem uma alíquota de 7 ou 12%. Em algumas situações até você vai ter uma entrada com crédito maior do que a saída aqui com débito. Então, incide, paga-se. Se houver diferença entre débito e crédito, paga-se. Normalmente não há, tá? Lógico que a sua prova não vai perguntar o que é que acontece normalmente, ela vai dar um exemplo, talvez você tenha que calcular. Se bem que eu não acredito mesmo, nem no exemplo, mas o que importa é que você tenha entendido os exemplos dados aqui, tá bom? Eu vou começar, eu vou criar o hábito de fazer alguns filmes em relação aos assuntos mais polêmicos, porque esses assuntos polêmicos aparecem mesmo. E eu tenho percebido que às vezes me custa menos fazer um vídeo do que ter que escrever um texto, pensar muito bem no texto que eu estou escrevendo, e aí muitas vezes as pessoas acabam não lendo por completo, acabam pegando um trecho do texto, outro trecho do texto, falam, ele falou isso, mas não conseguem pegar o contexto geral. Então o nosso curso já é feito por escrito, e eu vou passar a organizar alguns vídeos que falem sobre trechos mais específicos da legislação e que gerem mais polêmica, tá bom? Muito obrigado, se você aguentou aí me ouvir durante esse tempo todo, né? Tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.